no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu estou aqui com duas versões desse texto para a gente ouvir a voz de Deus. Lucas 24. Lucas 24. Eu orei, eu falei com o pai, eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para falar com a igreja? O que é isso? A gente precisa se preparar, né? Fazer o esboço, aquelas coisas todas. E aí o tempo vai passando e o Espírito Santo fala assim, não falo. Tá bom, Jesus, mas pega leve aí. Como é que é isso? E aí o Senhor começou durante a tarde, eu comecei a ouvir uma canção, e essa canção começou a falar muito ao meu coração, e essa canção fala justamente a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. E eu falei, Senhor, será que é isso? Mas eu tenho uma mensagem pronta aqui, Senhor. O Senhor falou, leia esse texto. Observe o que está escrito nesse texto. Tente extrair desse texto algo interessante para a igreja. Eu comecei a ler. E eu falei assim, Senhor, 2 discípulos no caminho de Emaús, uma das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. Marcos também fala de forma muito abreviada, né? Em apenas 2 versículos sobre isso. E eu comecei a ler esse texto. Primeiro, eu entendi um pouquinho acerca de Emaús. Emaús é o lugar das águas quentes. Biblicamente falando, significa lugar das águas quentes. Mas eu comecei a pensar, por que razão os discípulos iriam para o lugar das águas quentes? E eu comecei a ler esse texto, e depois eu reli de novo, e reli, eu falei, Senhor, fala alguma coisa comigo. Um lugar que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Quando eu peguei essa informação, querido, 12 quilômetros de Jerusalém, meu coração bateu um pouco mais forte. Falei assim, Senhor, espera aí, tem alguma coisa acontecendo nesse texto, quando esse povo sai de Jerusalém e vai para Emaús. Eles saem do lugar da promessa e vão para o lugar das águas quentes. Espera aí um pouquinho, tem alguma coisa acontecendo aqui, tem alguma coisa que vai mudar o nosso coração, tem alguma coisa para a igreja aprender, o Senhor está falando alguma coisa nesse texto. Eu comecei a olhar um pouquinho com mais carinho esse texto, e eu comecei a perceber o seguinte, querido, verso 49, olha o que diz aqui, quer ver? Verso 49 de Lucas 24. Eis que envio sobre vós o quê? A promessa. Ok? Temos aqui algumas outras traduções, mas na minha Bíblia está, eis que envio sobre vós obrigado meu filho, a promessa do meu Pai, ok? Permanecei, diga assim, permanecei na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Sabe o que Jesus está falando aqui? Não saia de Jerusalém. Só que eu encontro 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Ou seja, eu começo a entender que sempre tem alguém que sai do lugar da promessa. Jesus falou assim, olha, fica em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Fica no lugar da promessa.
Não saia do lugar da promessa, não saia do ambiente da promessa, não saia da cidade da promessa. Esses dois discípulos saem da cidade da promessa para ir para Emaús. Eu começo a aprender uma coisa interessante, que tem muita gente. E aí a gente vai entender um pouquinho, que eu comecei a ler o texto de Emaús. Vamos ler o texto juntos aqui. Olha que interessante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam, verso 13. Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 12 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles iam conversando a respeito de tudo que aconteceu nos últimos dias. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia andando com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pareciam o quê? Como é que está aí na sua Bíblia, irmão? Eles pareciam felizes, eles pareciam jubilosos, eles pareciam extremamente alegres. Não, a Bíblia diz, eles pareciam entristecidos. E eu comecei a pensar, não é à toa que esse povo está triste. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a vida, muitas vezes lá fora, que as coisas não são tão fáceis como aqui dentro, o mundo, os desafios, eles batem pesado nas nossas vidas. Quantos de nós não nos entristecemos por situações que encontramos lá fora? Situações familiares, situações do trabalho. Quantos de nós não nos entristecemos quando somos frustrados, quando os nossos planos caem por terra, quando os nossos planejamentos não dão certo? Quantas vezes nós não nos entristecemos quando tudo aquilo que nós sonhávamos, nada acontece? Porque aquele povo estava triste, eles saíram de Jerusalém, logo estavam longe do lugar da promessa. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. A Bíblia diz, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Deixa eu te falar, irmão, crente que perde a alegria e vive triste, está longe do lugar da promessa e não consegue enxergar Jesus. Aqui ele estava lidando com dois homens que andaram, que conheceram Jesus. Aqui ele estava, a Bíblia diz, dois discípulos no caminho de Emaús. Só que pela tristeza do coração deles, eles não entendiam que o próprio Cristo estava andando com eles. Pela tristeza do coração deles, eles saíram do lugar da promessa e estavam indo para um outro lugar, para uma outra aldeia, Emaús. A pergunta que eu te faço é, será que muitas vezes, eu ou você, não saímos do lugar onde Deus vai derramar toda a sua promessa, toda a sua vontade, porque ficamos tristes? Ah, pastor, aconteceu um negócio, eu me entristeci. Quer saber de uma coisa? Saí de casa. Quer saber de uma coisa? Saí do emprego. Quer saber de uma coisa? Saí da igreja. Quer saber de uma coisa? Abandonei ministério. Quer saber de uma coisa? Sabe, porque o coração ficou triste. Eu começo a aprender, está escrito aqui. Está escrito aqui. Eles estavam tristes. Eles estavam entristecidos. E porque estavam entristecidos, decidiram sair de Jerusalém. Quantas vezes eu não recebo pessoas no gabinete ou atendendo um telefonema que seja,
de casais. Ah, pastor, eu não aguento mais. Ah, pastor, porque o meu marido, porque minha esposa. Quer saber de uma coisa? Eu estou triste com tudo que está acontecendo. Eu não aguento. Ah, vou abandonar o casamento. A tristeza do nosso coração, muitas vezes, é a maior responsável por nos tirar do ambiente da promessa de Deus. Por isso que eu falo, irmão, crente triste está fora da promessa. Você não foi chamado para andar carrancudo por aí, querido. Você não foi chamado para encostar em qualquer poste e chorar. Você não foi chamado para, quando conversar com o irmão, ficar chorando suas pitangas. Sabe por quê? O Espírito Santo habita em você. Você é nova criatura. Deus escolheu você para ser morada, irmão. A alegria mora em você. Às vezes a gente reclama à toa. E quanto mais você reclama, mais longe de Jerusalém você está. Deus não te chamou, querido, para viver um carnaval na presença dEle, um período de tempo, achando que está feliz. Deus te chamou para ter uma alegria perpétua. Então, cutuca o seu irmão, com muito carinho, fala assim para ele: afasta dele tristeza. Diga assim: sai tristeza. Oh! Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós somos um povo a quem Deus libertou e verdadeiramente somos livres. Mas esse povo, porque estava triste, de bico, saíram de Jerusalém. Foram para Emaús. Vamos continuar lendo aqui. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? Sabe por quê? Tem muita gente dando valor à morte. Tem muita gente dando valor às perdas. Tem muita gente valorizando aquilo que não existe mais. Tem muita gente valorizando a sepultura. Tem muita gente valorizando um Cristo morto. Um Cristo que ainda está crucificado. Um Cristo que ainda está sepultado. E o próprio Cristo olha para eles e fala assim: não estou sabendo de nada, não. Esse Jesus é uma figuraça. Ele é incrível, querido. Ah, é? O que aconteceu? O que está acontecendo? Quais coisas aconteceram? E aí eles explicaram o que aconteceu a Jesus. Você não estava lá? Você não viu o que aconteceu com Jesus? Está escrito aqui, querido. Verso 19. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Aqui esses homens reconheceram um Jesus que era profeta. Esses homens estavam falando de um Jesus profeta. Aqui esses homens estavam falando de um Jesus poderoso em obras. Eles estavam falando de um Jesus que fazia muitas coisas. Eles estavam falando: ei, você não ficou sabendo de Jesus? Aquele profeta, aquele que era poderoso em obras, aquele Jesus que era poderoso em palavras. Esses homens andaram com Jesus, mas não entenderam que Jesus não era um profeta somente, um homem de palavras, um homem de obras. Eles não entenderam que Jesus era o Messias. Aquele, querido, que vinha para redimir, que vinha para religar os filhos com o Pai. Por isso que eles estavam tristes.
Porque eles olhavam para Jesus como, uau, um profeta. Eles olhavam para Jesus como o homem que fazia grandes obras, grandes milagres, o homem que tinha uma palavra que nem em outro lugar se via, mas esses homens não conheceram o Messias que você conhece, que habita em você, querido. Sabe por que eles saíram de Jerusalém? Porque eles olhavam para aquele homem pelo que ele podia fazer somente, não pelo que ele era. Sabe por que tem gente que sai de Jerusalém? Sabe por que tem gente que sai da igreja? Porque vem para a igreja buscando um Jesus que pode resolver o seu problema. Ele pode? Pode sim, querido. Mas o seu posicionamento, o meu posicionamento, a minha mudança atrai a bondade de Deus, atrai a vontade de Deus. Se eu mudo, se eu me posiciono, eu participo daquilo que Ele tem preparado para mim. Eu não venho para a igreja atrás de um Deus que é um profeta. Eu não venho para a igreja atrás de um Jesus que pode me curar, ainda que Ele possa. Eu não venho para a igreja atrás de um Jesus que tem uma palavra rebuscada, não. Eu venho na igreja porque Ele é o Messias, Ele é que perdoa os meus pecados, Ele é que livra a minha alma do inferno, Ele é que me levanta do pó e firma os meus pés na rocha. Quando eu troco isso, eu saio de Jerusalém e fico andando pela estrada, a caminho de Emaús, falando com Ele sem saber que é Ele, olhando para Ele sem o reconhecer, sem identificar aqueles olhos como chamas de fogo. Quando eu pego o meu Jesus e o transformo naquele que pode fazer, eu retiro os seus atributos, eu retiro as suas qualidades, ele se torna um homem como eu e você. Mas quando eu olho para Jesus e entendo, esse é o Messias, esse que veio para remir, esse que veio para lavar, esse que veio para pegar a minha mochila de pecados, esse que veio para morrer no meu lugar, as coisas mudam. É esse Jesus que está na igreja, irmão. Não é o Jesus que você barganha. Não é um Jesus que você dá o dízimo para Ele te dar a bênção. Você não compra a bênção, irmão. A Bíblia diz que a bênção do Senhor persegue aqueles que são dele. Dá uma olhada para trás, sabe o que tem que ter atrás de você? Bênção. Se você olhar para trás e ver o inimigo tem que estar na sua frente para correr de você. Resistir, irmão, não é você correr do diabo. É você falar assim, maior que está comigo, quem tem que correr é você. Atrás de você tem a bênção. A bênção seguirá. Ai, coisa linda. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de remir ou redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, esse já é o terceiro dia que tais coisas sucederam. Mais uma vez eu vejo 2 discípulos que não conheciam o seu mestre. 2 discípulos que, ao invés de falarem de coisas milagrosas que aconteceram na crucificação, coisas tremendas que aconteceram no momento da crucificação, até o momento que Jesus diz, está consumado, muitas coisas aconteceram, o véu do templo se rasgou, querido, coisas incríveis aconteceram. Ao invés desses discípulos estarem falando de questões espirituais, eles estavam reclamando. O que te coloca em direção a Emaús, querido, é você caminhar, e caminhar em reclamação. Vive reclamando, que tudo para ele está ruim. Ó vida, ó céu, ó azar. Tudo está ruim, nada está bom, querido. Nada presta, está tudo ruim.
E tem gente que é assim, Jesus está andando do lado, você é capaz de olhar para Jesus e falar: Jesus, está tudo ruim. Jesus fala: é mesmo? É. Fazer o quê, né? Está saindo da sua boca isso. Ele continua dizendo: é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então Jesus lhe disse, aqui ele usa duas, aqui Jesus olha para aqueles discípulos e qualifica aqueles discípulos. Quem sai de Jerusalém recebe uma qualificação de Deus. A primeira delas é não entendido. Quando a Bíblia diz nécios, Jesus diz, ó nécios. Ele está falando assim, tolo, não entendido. Meu filho, preste atenção, nécios, tardos de coração. Aqui ele está dizendo, sabe o que, querido? Sabe o que significa tardos de coração? Vem do original brados, que significa estúpido. Jesus está olhando para aqueles camaradas e falando assim, ô seu desinteligente, ô seu estúpido. É assim que a gente se torna quando a gente sai de Jerusalém, bobo, desinteligente, para não falar outra coisa, irmão. É mais bonitinho, né? Desinteligente, desprovido de QI. Ele diz assim, nécios, tardos de coração ou estúpido de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entregasse ou entrasse na sua glória? Jesus começa a pregar para aqueles homens, fala assim, olha só, eu estou te lembrando algumas coisas aqui. Ele precisava passar por isso. Só faltou ele falar, eu precisava, né? Não, vocês não entendem, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Agora eu quero abrir um parênteses em por que está escrito o Cristo. Algo que o Espírito Santo falou no meu coração quando eu li esse texto, eu falei, mas o Cristo falando de Cristo, como é que é isso? Que coisa linda! Mas não era Jesus que estava andando com eles? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Os 30 anos, mais os 3 anos de Jesus nessa terra, ele era homem. Ele era homem, ele andou como homem. Ele teve fome, ele teve sede, ele sofreu, ele chorou, ele sentiu dores, ele era homem. Ele expira naquela cruz, ele é sepultado, ressuscita. Ainda depois da sua ressurreição, ele passa por 40 dias ali com os discípulos, conversa, dá uma direção, conversa com eles, e depois ele vai para o Pai. Deixa eu te falar, agora no momento que esses discípulos estão andando, eles não estão olhando para um Jesus homem, eles estão olhando para o próprio Deus. É por isso que Jesus olha para ele e fala assim, o Cristo, aquele que morreu, aquele. Agora esses homens não estavam mais andando com um homem que tinha uma promessa do Pai de morte, de levar o pecado da humanidade. Agora eles estavam andando do lado da glória de Deus, da presença de Deus, mas eles não reconheciam. Oh, irmão, tem um monte de gente assim. Na igreja, Deus se manifestando, a glória dele enchendo a casa, e ele falando com Deus, como se estivesse falando aqui com Mateus, eu e Mateus conversando. Cristo estava andando com ele, e falando assim, olha o que está escrito aqui, porventura não convinha que o Cristo padecesse
e entrasse na sua glória. Aqui, esse versículo está falando, sabe o que comigo, querido? Agora já não é mais um homem comum que está andando com eles. É esse que está andando comigo e com você, querido. Ele não precisa ir na cruz de novo, ele não precisa morrer de novo, ele não precisa de sacrifício de novo. Esse que estava andando com os discípulos é o que anda no meio da igreja. Esse que está andando com o discípulo é o que toca o teu coração, é o que faz queimar o teu coração. Hoje, no partir do pão, o mesmo dos discípulos, ele fez queimar o coração daqueles homens. Se o teu coração não queimar na presença do Pai, você está no lugar errado. Já foi a época de andar com Jesus homem, agora é a glória dele. Agora é a presença dele, irmão. Ele olha e fala assim: não convinha que o Cristo padecesse, o Cristo. Ele não falou, não convinha que eu padecesse. Ele está falando de Cristo, porque ele já não é mais o Cristo, ele é Deus. Ele podia usar todo o seu poder e descer da cruz e acabar com aquilo tudo, podia, mas ali ele era homem. Aqui ele é Deus. É por isso que os discípulos olharam para ele e não o reconheceram. Porque eles conheciam um Cristo. E esse era a própria glória de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, vamos voltar de novo, vamos voltar de novo. Amo a palavra. Volta aí, deixa eu achar aqui. Olha só, verso 16, vamos comigo no verso 16, agora a gente vai entender o verso 16. Os seus olhos, porém, estavam como que o quê? No original é como que impedidos de o reconhecer. Toma, agora eu entendo. Agora eu entendo. Por que que Cristo precisou falar daquela forma com eles? E aí começa, verso 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, esse homem começou a expor o que a seu respeito constavam em toda a Escritura. Agora Deus, o próprio Deus, estava ministrando a Escritura para esses homens. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção. Ou seja, ele pretendeu passar adiante. Esse homem, Deus, Cristo, o Cristo cheio da sua glória, pretendeu passar adiante, mas eles o constrangeram. Está assim na sua Bíblia? Mas eles o constrangeram, dizendo: para, irmão, para, entenda isso, entenda isso. Aqueles homens constrangeram Deus, Jesus, com uma simples palavra: Jesus, fica conosco. A Bíblia diz que Jesus, esse Jesus que estava caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, estava indo embora. Eu vou me adiantar, vou embora. Aqueles homens o constrangeram, dizendo: ei. A palavra deles é muito clara. A Bíblia diz assim: fica conosco. Aquilo fez Jesus parar. Espera aí. Eles usaram uma frase que arrebatou meu coração. Sabe por quê?
Porque se tem uma coisa que Jesus não faz com os seus, é os deixar órfãos. Se tem uma coisa que Jesus não faz com os seus, é: vou deixar vocês sozinhos. Não, Ele fala: eu vou, Pai, eu vou deixar o Consolador, e eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ei, mas tem alguém com vocês, vocês não vão ficar sozinhos. Só que eu e você temos falado isso para Jesus. Será que eu e você temos constrangido o coração de Jesus, dizendo: fica conosco, Jesus? Ou Jesus tem passado, ido embora, e eu e você estamos somente olhando? Esses homens disseram: ei, fica conosco, entra, vai para dentro da nossa casa, aonde nós iremos repousar, que o Senhor repouse também. Sabe por quê? Tem comida, vamos comer. Fica conosco, Jesus. Não tem palavras que mexam mais com o coração de Deus do que: a porta está aberta, Senhor, pode entrar. Porque Ele está à porta batendo. Ele é gentil, Ele vai bater, Ele não vai abrir. Mas quando você abre e fala: fique conosco, Jesus, você constrange o coração dele. Não tem como ele dizer não, sabe por quê? Esse é o papel dele. Eu vim para salvar o que estava perdido. Se você diz: fique comigo, ele vai ficar. E aí eles entraram, porque já era tarde, o dia já estava encerrando. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa tomando o pão, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu o pão. Então, aleluia, o início do texto diz que os olhos daqueles homens estavam como que fechados. Os olhos daqueles homens estavam como que totalmente selados. Mas quando Jesus abençoa, diga assim: a bênção precede um milagre. Quando você abençoa algo, se prepara, porque depois disso vem um milagre. Todas as vezes que Jesus fez um milagre, Ele abençoava alguma coisa antes. E a Bíblia diz que ele toma o pão, parte o pão, abençoa o pão. E quando ele abençoa e parte esse pão, a Bíblia diz: então aconteceu que eles estando à mesa, então lhe abriram os olhos. Preste atenção. Quando ele parte o pão, nesse momento, exatamente aqui, se cumpre uma palavra que diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como que esses homens encontraram esse Jesus caminhando? Eles estavam, a Bíblia diz, tristes. Eles estavam pesarosos pelo que havia acontecido. Eles estavam caminhando para fora do lugar da promessa. Mas Jesus, Ele vem para trazer de volta a alegria que se perdeu. Ele vem para dar vista ao cego. Ele vem para abrir os olhos daqueles que estão com os olhos totalmente fechados. A Bíblia diz que esses homens abriram os olhos e reconheceram Ele. E aí um disse para o outro: Jesus se retira, porque aqui não é Jesus, é Deus. Ele se retira. Verso 32. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração
quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Para por aí, querido. Para por aí. Preste atenção no que está escrito aqui. Eu sei que eu estou num celular, estou lendo a Bíblia por aqui, mas é Bíblia, é palavra de Deus. Eu posso pegar ela aqui, numa outra versão, mas é Bíblia, é palavra de Deus. Eu posso pegar ela aqui numa outra versão, é Bíblia, é palavra de Deus, mas ela precisa arder no nosso coração. Quando nós abrimos e lemos um versículo, isso precisa causar um impacto no nosso coração. Senão, querido, precisamos nos converter novamente. Porque se essa palavra não queimar dentro de nós, se essa palavra não arder dentro de nós, de nada valeu o sacrifício. Tanto que um vira para o outro e fala assim: ei, esse homem, quando ele falava, por acaso não queimava o teu coração? Por acaso não queimava o teu coração quando ele falava palavras de alegria, de esperança, de paz? Não. Quando ele falava da palavra da promessa. Ó, irmão, é muito bom você receber uma palavra de um irmão dizendo, sabe o que para você? Ei, essa semana será a semana da sua vitória. Legal. Mas quando você abre a Bíblia e diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso precisa queimar. Sabe, a gente tem, o nosso coração tem ardido por palavras, por jargões, por frases de impacto, de efeito, mas quando a gente abre a palavra da verdade, parece que não faz diferença. Sabe, irmão, é isso que vai mudar a sua vida. É essa mensagem, essa palavra que vai mudar a sua história. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Ele precisa estar dentro, Ele precisa habitar essa palavra precisa habitar em nós, para que aonde eu estiver, a palavra esteja comigo. Sabe, irmãos, olha só. Porventura não ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando Ele pelo caminho expusera para nós as Escrituras. Enquanto o culto for uma reunião solene eu vou lá porque lá eu vou encontrar a Sara, eu vou encontrar o irmão Nélio, eu vou encontrar a Lorena e o Thalisson, eu vou para a igreja porque lá eu vou encontrar o Roner, a sua família, eu vou encontrar a Zezé, vou encontrar a Isabela, a Isabelle, vou encontrar os meus colegas, os meus amigos. Enquanto o culto foi isso, irmão, seu coração vai ser uma pedra de gelo. Agora, quando você entender que o culto, que esse momento, onde a palavra de Deus está sendo exposta, onde a Bíblia é aberta, onde o próprio Deus tem falado, quando o teu coração entender isso, ele vai queimar e você não vem mais para a igreja por causa das pessoas, você vem por causa do homem de Nazaré. Oh, eu vou para a ceia porque é ceia, né? A vontade que eu tinha era de estar em casa, então não vem, irmão. Seu coração precisa queimar de amor pela palavra de Deus, não pela religião, não pela liturgia, não pela reunião. A reunião é uma consequência daqueles que são salvos. Por isso que nós estamos aqui, porque temos prazer em cultuar a Deus, em adorar a Deus. Será que o seu coração não ardia? Você não sentiu nada? Esse homem falava, alguma coisa mudava aqui dentro, porque Deus começa a falar e a mudança começa a acontecer aqui dentro. Aqui. Por acaso? Será que não arde o teu coração? Na mesma hora, levantando-se, para aí, irmão, olha a Bíblia. Esses homens estavam saindo do lugar da promessa, indo para a cidade das águas quentes, indo para Emaús, uma aldeia, melhor dizendo.
Mas quando eles ouvem a palavra de Deus, começam a falar: gente, alguma coisa aconteceu, esse homem era o próprio Deus, ele estava com a gente, ele comeu com a gente, foi embora, será que teu coração não queimava? Ei, preste atenção, o meu ardia, o teu ardia, nós entendemos isso, e na mesma hora, verso 33, levantando-se, voltaram para o lugar da promessa. Ei, Emaús, não é o teu lugar, irmão. Teu lugar é Jerusalém celestial. Você está aqui, talvez esse lugar para mim, para você, será ou é um Emaús, um lugar das águas quentes, um lugar das águas termais, mas Jesus está nos levando para Jerusalém celestial. Jesus está preparando a sua noiva para morar com Ele, e a Bíblia diz o seguinte: na mesma hora, levantando-se, voltaram para lá. Voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos 11 que entenderam que lá ainda era o lugar da promessa. O Senhor não te trouxe para ouvir uma mensagem que satisfaz o seu ego. O Senhor te trouxe aqui para ouvir uma mensagem que transforme a sua vida. Deixa eu te falar, irmão, tem um monte de gente querendo viver um evangelho fácil, o evangelho de Emaús. O evangelho do lugar das águas quentes. Quem não gosta de aguinha quente, né? Tudo bem que nesse calor está amarrado. Mas não é bom quando você chega cansado em casa, você toma aquele banho de águas quentes. Mas Jesus olha para mim e para você e fala assim: ei, a água quente é boa? Sim, sim. Mas eu sou aquele que refrigera a sua alma. A água quente, ela refrigera fora. Ela não é que refrigera, né, irmão? Mas ela relaxa fora. Mas eu refrigero dentro. Sai das águas quentes e volta para Jerusalém. Lá no lugar da água quente, lá em Emaús, é tudo mais fácil. Uma pequena aldeia onde tudo funcionava muito bem. Uma pequena aldeia que vivia dos seus próprios cultivos. Uma pequena aldeia que não dependia das outras, um lugar extremamente confortável. Só que Jerusalém é o lugar da promessa. Tem um monte de gente buscando conforto e perdendo a promessa. Tem um monte de gente indo para Emaús e ficando vazio, porque Jerusalém é o lugar do enchimento do Espírito. Ai, Deus, como eu te amo, Senhor. Verso 34. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou, inclusive já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aí. Preste atenção, querido. Entendemos coisas preciosas nessa noite. A promessa continua de pé. Ele não reteve a promessa. Ela continua disponível para você. Só que tem muitos hoje que estão em Emaús. Tem muitos hoje que estão buscando um lugar mais distante. Tem muitos hoje que saíram da promessa porque de alguma forma se entristeceram com algo. Mas chegou um tempo na vida daqueles dois discípulos, Cleopas e o outro,
que a Bíblia diz: ei, eles levantaram e voltaram. Eles levantaram e voltaram. Sabe por que na Bíblia está escrito que eles levantaram e voltaram? Porque o meu Deus não é um Deus que vira as costas e te despreza. Ele é um Deus que quantas vezes você quiser levantar e voltar, Ele vai te aceitar. Ele vai te receber. Quantas vezes, querido, você cair, porque essa não é mais a sua natureza, agora a sua natureza é de Deus, é de Cristo, Ele habita em você. Mas se alguém cair, se porventura pecar, nós temos um advogado. E o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Sabe o que a Bíblia está falando quando ele diz volta para Jerusalém, volta para o lugar da promessa? É volta para a sua origem. Vocês são de lá. Não saia do seu lugar de origem. Volta para Jerusalém. A Bíblia me diz, sabe o que, querido? Que eu e você somos embaixadores do... Ou seja, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Ou seja, irmão, o nosso lugar não é aqui. E agora uma palavra para a igreja: nós estamos nos levantando dia após dia e caminhando rumo a Jerusalém celestial. Se nós não tivermos uma atitude de nos levantar, nós vamos ficar em Emaús. Porque o nosso lugar de origem não é aqui, é lá. Nós fomos gerados lá, no coração do Pai. Nós somos de lá, somos estrangeiros aqui, estamos de passagem aqui. Na verdade, o Senhor está voltando.